Boa noite. Que a paz reine no coração de cada um, em nome de Jesus Cristo, amém? Que você possa estar totalmente envolvido pela paz do Senhor, pelo amor do Senhor, neste momento. Eu creio, não importa aonde você está, não importa se está perto, se está longe, deitado, sentado. A minha oração é que Deus possa te envolver de forma extraordinária. Queridos, eu quero fazer uma oração, daí nós vamos ter um momento da palavra, e ao final nós vamos ter um momento da oferta. Amém? Eu fico feliz que você está conectado a nós, que você está assistindo esse culto. Não importa o momento que você está assistindo, se de repente você está agora assistindo, ou que vai assistir, ou passou um dia, eu quero dizer para você o seguinte: receba essa palavra. Nós queremos falar justamente daquilo que Deus vai fazer nesse próximo ano. Então, receba essa palavra. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado a Deus pela Tua graça. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado a Deus por esse ano maravilhoso, esse ano poderoso de 2022. Muito obrigado por cada dia que o Senhor ministrou as nossas vidas. Muito obrigado por cada livramento. Muito obrigado por cada provisão. Muito obrigado, meu Pai querido, porque em todo o tempo o Senhor nos cuidou. Cuidou de nossa família, cuidou de todo aquele que crê. Senhor, muito obrigado. Pai, eu te dou louvor, porque nós estamos aqui nesse final de ano, Pai, com saúde, te louvando, te adorando, te bendizendo, crendo, tendo uma grande e poderosa expectativa ministrada pelo Teu Espírito. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor está gerando dentro de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos ouvidos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem trazido-nos para perto. E eu te dou louvor por isso, Senhor. Eu te dou louvor por isso. Pai, neste momento nós queremos compartilhar um pouco mais aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E eu peço, meu Pai querido, que cada pessoa que está aqui, está conectado junto a nós, Senhor, que possa ser tocado pela Tua palavra, possa ser ministrado pelo Teu Espírito. Nós sabemos, ó Deus, que não há distância no mundo espiritual, portanto eu declaro uma palavra, Senhor, meu Pai querido, da presença do Senhor, aonde essa pessoa estiver. E que ali o Senhor possa estar falando, ali que o Senhor possa estar ministrando, ali o Senhor possa estar tocando. Pai, em nome de Jesus, declaramos a vontade do Senhor sendo feita. Declaramos o toque do Senhor. Declaramos o fogo da revelação. Senhor, muito obrigado. Fala aos nossos corações. Espírito Santo, Espírito de Deus, toma nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: prepara-te para romper. Queridos, prepara-te para romper. Se você tem uma pessoa do seu lado, fale para ela: prepara-te para romper. Prepara-te para romper. Amado, nós estamos chegando ao final de 2022 e nós estamos com uma palavra, nós estamos com uma expectativa, nós estamos com algo que Deus colocou no nosso coração para 2023 extraordinário. O Senhor tem colocado dentro do nosso coração que 2023, a partir de 2023, será uma estação de transformações de vida, de milagres. Uma explosão de transformações de vida, de milagres. Nós trouxemos uma palavra esses dias atrás, no domingo do dia 18. Se você não assistiu, vale a pena você assistir. E também no domingo passado, né? Na quinta-feira passada, na verdade, nós trouxemos uma palavra no dia 18, mostrando sobre a palavra profética que Deus colocou no nosso coração. E eu quero começar falando um pouquinho dela, eu quero trazer ela novamente, para que você creia, para que você tenha fixado dentro do teu coração o que Deus quer fazer e como que Ele vai fazer. Né? É maravilhoso porque eu tenho
acompanhado algumas pessoas que têm declarado umas palavras proféticas sobre 2023 e tem batido muita coisa com o que Deus tem falado no nosso coração. E isso é maravilhoso. João capítulo 20, do versículo 19 em diante, terminando com o 23, né? 23, 2023. João capítulo 20, versículo 19, diz assim: naquela noite, os discípulos se reuniram e, com medo de represálias dos líderes judeus, trancaram as portas. Mas, de repente, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então mostrou-lhes as feridas de suas mãos, e de seu lado, eles ficaram muito felizes em ver o Senhor com seus próprios olhos. Eu quero já, rapidamente, né, porque isso nós ministramos no dia 18, mas eu quero estar trazendo essa palavra novamente para fixar o que Deus tem falado no nosso coração. E eu quero que você observe esses dois versículos. Isso aqui era o tempo de que aconteceu esses dois versículos, justamente Jesus já tinha ressuscitado, as mulheres já tinham ido ao túmulo e realmente encontrado o túmulo vazio e já tinham compartilhado isso aos discípulos. No entanto, eles estavam com medo. Eles estavam com medo e eles estavam fechados. Sabe, o que Deus tem colocado ao meu coração é justamente isso, que existe um momento dentro da igreja hoje, que a igreja está com medo. A igreja ela está como se fosse trancada. A igreja está totalmente, vamos dizer assim, voltada para dentro, sem a ousadia. Mas, assim como aconteceu naqueles dias, onde Jesus, sabendo que eles estavam com medo, onde Jesus, sabendo que eles estavam trancados, que eles não estavam avançando, que eles não avançaram, Jesus foi a eles, Jesus se revelou a eles. Porque, entenda uma coisa, o medo, aquilo que está trancado, aquilo que de repente a gente não consegue romper, se rompe com uma revelação. Se rompe com uma revelação. E eu quero profetizar. Nós estamos profetizando, nós estamos declarando que a partir do início de 2023, a revelação será algo extraordinário. Deus virá se revelar, Deus irá trazer uma revelação, Deus intensificará as revelações do seu Espírito sobre a tua igreja. Eu creio, amados, numa revelação de Jesus Cristo, Ele próprio, tocando milhares e milhares de pessoas, trazendo uma revelação de si próprio, assim como aconteceu nesse momento, porque a revelação quebra todas as amarras, a revelação quebra as prisões, a revelação quebra o medo, tira tudo isso, derrama aquilo, joga tudo para o chão. Essa é a declaração. E aqui aconteceu isso. Jesus apareceu a eles, e a Bíblia diz que eles ficaram muito felizes. E no versículo 21 em diante diz assim: Jesus repetiu sua saudação, paz seja com vocês, e disse-lhe: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, respirando fundo, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Mas é lógico, nós precisamos entender que a revelação do Senhor Jesus, a revelação que Ele está querendo derramar, e eu creio que desde o início de 2023 em diante vai ser algo extraordinário, a presença do Senhor, a revelação da presença do Senhor em nosso meio, a revelação das palavras do Senhor, né? Eu creio nisso, e Ele vai fazer isso. Agora, tudo isso tem um objetivo. Quando Jesus foi ali, naquele lugar onde que os discípulos estavam presos, Ele se revelou aos discípulos, mas Ele declarou o porquê daquela revelação. Ele disse: olha, eu estou enviando vocês. Ou seja, existe um propósito. Neste momento, eu quero dizer para vocês, vocês estão sendo enviados. E eu entendo que nesses dias, o Senhor quer realmente se revelar, o Senhor quer vir com uma maior revelação da sua presença, para quebrar toda essa prisão, quebrar todo esse medo, quebrar toda essa falta de ousadia, de repente, da igreja, mas para direcionar a igreja para aquilo que Ele sempre desejou. O envio, ou seja, sair para fora, proclamar. E Ele fala aqui ainda, né? A Bíblia diz que Ele, então respirando fundo, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Sabe, eu e você já temos o Espírito Santo. Aqui Ele está falando de uma capacitação para o envio. Sabe, eu vejo que Jesus nesses dias, 2023 em diante, Ele está trazendo a sua igreja para junto de si. Ele está se revelando, Ele está atraindo a sua igreja em revelação, para justamente dizer: olha, trazer o seu desejo do seu coração, o envio. Dizer para a igreja: vai, saia das quatro paredes, saia de si próprio, proclame, fale, e vocês estão sendo capacitados pelo Espírito Santo.
Eu vejo que esta é a palavra que nós temos para esse tempo. E o versículo 23 diz o seguinte: eu os envio, Jesus falando, né? Eu os envio para pregar o perdão dos pecados, e os pecados das pessoas serão perdoados. Mas se vocês não proclamarem o perdão dos seus pecados, eles continuarão culpados. Não só Jesus veio para falar assim, olha, vão, mas como Jesus também veio para direcionar, para orientar a mensagem a ser pregada. Eu creio, meus queridos, que 2023 o Senhor vai nos trazer uma revelação tão grande dele próprio, uma revelação tão grande da palavra, vai nos encorajar, isso vai trazer uma força, isso vai cair as escamas, isso vai trazer a ousadia, a intrepidez dentro da igreja para avançar e proclamar a mensagem. Que mensagem? A mensagem que os pecados foram perdoados. A mensagem da obra da cruz. A mensagem que traz libertação de todo o jugo do pecado, de todas as consequências do pecado, de todas as amarras que o pecado fez e faz na vida de uma pessoa. Jesus quer que nós venhamos a proclamar, dizendo o seguinte: ei, os teus pecados já foram perdoados, você está livre para correr para Deus, você está livre para ser abraçado por Deus, ser tocado por Deus, ser curado. E nessa proclamação dessa mensagem, haverá curas, haverá milagres, haverá transformações de vida. Nada é mais poderoso de quando eu entendo que nada me separa mais de Deus. Os meus pecados foram perdoados. Nada é mais poderoso quando eu entendo que eu posso adentrar na presença do Senhor, que Ele me vê sem pecado e que eu também me vejo sem pecado, porque o sangue de Jesus Cristo, Ele me limpa totalmente, purifica-me totalmente. Tanto a minha consciência como tudo que tenho. Então, querido, eu creio que a partir de 2023, o Senhor trará uma revelação tão forte da sua palavra, revelação tão forte da sua presença em nosso meio, nas nossas vidas, quebrando todo o jugo, quebrando toda a prisão, cadeia, quebrando toda a timidez, quebrando todo o medo, nos direcionando para aí onde nós vamos andar e proclamando a palavra com ousadia e declarando a mensagem que traz libertação. Os seus pecados foram perdoados. A hora que as pessoas entendem isso, elas correm para Deus. E ao correr para Deus e aceitar a Deus, elas vão ser totalmente curadas, totalmente transformadas. Eu creio nisso, queridos, eu creio nisso. Jesus trará uma maior revelação da sua presença. Jesus trará um fogo revelador, um fogo que queima, mas não consome, um fogo da revelação da sua palavra, um fogo da revelação da sua presença, um fogo que vem do Espírito sobre a sua igreja, transformando a sua igreja numa igreja ousada, transformando a sua igreja numa igreja valente, transformando a sua igreja em uma igreja que avança contra as portas do inferno. Eu creio nisso. Né? O objetivo do Senhor Jesus Cristo em 2023 vai se revelar totalmente, vai trazer uma maior revelação para que a igreja seja alinhada ao seu chamado, para que a igreja seja alinhada a Ele próprio, haver um alinhamento entre Ele e a igreja, e assim a igreja ser ousada, assim a igreja ser uma igreja para fora. O ID, a mensagem será pregada. Né? O que estamos profetizando é que Jesus estará trazendo uma revelação, um avivamento sobre a sua igreja, enchendo com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos, por exemplo, em capítulo 4, versículo 31, que diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe, ainda que eles já tinham sido batizados, ainda que eles já tinham, o Espírito Santo tinha descido, mas houve um momento em que eles oraram, clamaram, ainda por mais. E a Bíblia diz que veio o Espírito Santo, se derramou de forma poderosa sobre eles, sacudiu aquele lugar, e eles se tornaram pessoas ousadas, tornaram pessoas com intrepidez para anunciar a palavra. E eu creio que é isso que vai acontecer em 2023. Sabe, a presença do Senhor, o derramar ainda mais, o Espírito Santo manifestando, o Espírito Santo se manifestando com fogo, com presença viva, tocando as nossas vidas, dando uma ousadia, tocando as pessoas em volta, quebrando todas as prisões, as amarras, cegueiras. E isso vai trazer uma colheita extraordinária, isso vai trazer realmente uma cura, milagres vão acontecer. Eu creio e assim acontecerá. O resultado dessa revelação, desse toque de Deus, trará uma colheita poderosa. Assim como vai trazer transformações de vidas,
transformações de vida, milagres. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está o seu casamento, eu não sei como é que está toda a sua família, mas eu quero dizer uma coisa para você. Creia, estamos adentrando numa estação de transformações de vida. Estamos adentrando numa estação de milagres de Deus. Creia nisso. Creia nisso. Você vai ser tocado por isso. Você não só vai ouvir, como você vai ser alvo desses milagres, alvo dessas transformações, desse toque poderoso de Deus. Amém? Você pode crer nisso? Trará uma colheita grande. Isso é maravilhoso. Sabe, essas coisas precisam ser almejadas. Essas coisas precisam ser desejadas, precisa ser anelada, sabe? Precisa ser buscada em todo o tempo. Precisa ser buscada em todo o tempo. Queridos, a igreja, o cristão, ele não pode viver fora do fogo. Ele não pode viver fora do fogo, ele não pode viver, de repente, como uma geladeira. Não, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é um fogo, sabe? Deus é um fogo consumidor. Preste atenção nisso. A igreja precisa ser uma igreja ousada, uma igreja que queima, uma igreja que é incendiada. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer. É isso que o Senhor Jesus quer nos transformar, nos empoderar, nos fazer ousado. É isso que Ele quer fazer com a sua igreja nesses dias. Entenda uma coisa, nada é impossível para Deus. E Deus vai fazer isso aos nossos olhos, na nossa frente. O impossível será possível. E se nada é impossível para Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, nada é impossível para você, nada é impossível para mim, porque nós andamos com Deus. Nós andamos com Deus. E se nada é impossível para Ele, também não será impossível para nós, para aqueles que creem, para aqueles que andam com Ele. Eu creio que é este o patamar que Deus quer nos levar a crer nesta nova temporada, que quer nos levar a andar nessa nova temporada. Ele vai se revelar de forma muito forte, trazendo a revelação real destas verdades para a igreja. Levando a igreja a assumir sua posição como uma igreja realmente do Senhor, como um corpo do Senhor, como cidadãos dos céus. Essa é a posição da igreja, esse é o nosso lugar. E é isso que o Senhor quer nos levar. Vai crescer a fé, né? E vai nos levar novamente a uma confiança absoluta nele. É interessante eu falar isso. Que vai crescer a fé e que vai nos levar a uma confiança poderosa nele. Sabe, eu creio que Deus está nos chamando, justamente, chamando a sua igreja, a pôr os seus olhos no verdadeiro líder da igreja, no verdadeiro cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Infelizmente, nós temos visto uma igreja onde a incredulidade tem entrado, onde ela tem colocado olhos, sabe, em homens. Mas o Senhor Jesus Cristo, em 2023, vai ajustar isso. Vai ajustar isso. Né? Ela tem sido muito mais terrena do que celestial. Infelizmente, tem sido muito mais natural do que sobrenatural. A igreja não é natural. Se a igreja fosse simplesmente natural, eu digo para você o seguinte, já não existiria mais. A igreja, os cristãos não são simplesmente terreno. Você sabe disso, eles são espirituais. Eu e você, nós não somos simplesmente dessa terra, nós andamos nessa terra, nós nascemos nessa terra, mas também nós nascemos do Espírito. Nós somos um ser espiritual, nós somos um cidadão dos céus. E é essa verdade, são estas verdades que o Senhor vai explodir dentro de nós, que o Senhor vai trazer a manifestação da sua presença, fazendo com que essa verdade exploda dentro de nós, onde nós não vamos mais andar de uma forma tão natural, de uma forma tão terrena como tem andado. Não. Nós vamos andar de uma forma espiritual. De uma forma espiritual. Infelizmente, a igreja tem vivido muito mais no terreno do que no espiritual. Infelizmente, a igreja tem vivido, quando eu digo a igreja, eu digo as pessoas, não falo de denominações, não é essa a questão. Igreja aqui é o corpo, igreja aqui são pessoas vivas, eu e você, a igreja é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, nós temos visto uma igreja que tem vivido muito mais no terreno do que no sobrenatural, do que no celestial. Tem vivido muito mais no natural do que no sobrenatural. Mas o Senhor, em 2023, vai começar a ajustar isso, vai começar a trazer a revelação do espiritual, para que ela creia quem ela é, para que ela creia na sua posição, para que ela creia e saiba aonde o Senhor Jesus Cristo a colocou. Aonde o Senhor Jesus Cristo colocou a minha vida e colocou a sua vida. Creia nisso. Né? O fato da igreja andar muito mais no terreno
do que no espiritual, isto leva ela a errar. O fato de você, de repente, andar muito mais no terreno do que no celestial, do que no espiritual, isso tem uma tendência de você errar o caminho, errar as decisões que você precisa tomar, né? Tem feito muitas decisões erradas, tem gerado pessoas medrosas, tem gerado pessoas amarradas, tem gerado pessoas trancadas. Quando nós perdemos, quando a igreja perde a confiança, a fé, o despertar, a revelação de que ela é uma cidadã, somos cidadãos dos céus, de que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, de que nós nascemos do Espírito, nós somos espirituais, nós somos filhos de Deus, nós carregamos Deus junto conosco. Quando a igreja começa a perder essa identidade, ela anda no terreno e a tendência é ela errar, a tendência é ela se tornar uma igreja medrosa. Quando eu digo igreja, eu estou falando eu e você. Quando nós perdemos a revelação de quem somos em Cristo, quando nós perdemos a revelação do espiritual em nossas vidas, nós andamos por um caminho perigoso, nós andamos por um caminho de cegueira. A igreja se torna uma igreja manipuladora. A igreja se torna uma igreja que anda nos mesmos jeitos do gentil, nos mesmos jeitinhos do mundo, né? São pessoas que estão na igreja, mas debaixo de opressões. São pessoas que estão na igreja debaixo de incredulidade. São pessoas que estão na igreja, mas torna a igreja uma comunhão, simplesmente uma comunhão de pessoas e não uma igreja que crê, que anda, que conhece o seu propósito e que avança para destruir o que o inferno está fazendo, as obras do inferno. Por quê? Porque a sua fé está abalada. Quando a igreja começa a perder a revelação, quando a igreja começa a perder a revelação da posição que ela se torna uma igreja cega. São pessoas que estão cegas, são pessoas que estão surdas, são pessoas que estão machucadas, são pessoas que estão confusas sobre a face da terra. Quando se perde a revelação. São pessoas que têm colocado os seus olhos mais em homens, no que é terreno, do que em Deus, naquilo que é espiritual, naquilo que é celestial. Elas se apoiam, elas esperam, elas têm uma expectativa a respeito de pessoas, elas confiam mais em pessoas do que no próprio Deus. Do que no próprio Deus. Elas esperam muito mais o normal, aquilo que é racional, do que o sobrenatural. Elas andam por um fluxo dos acontecimentos. Ela anda por um caminho onde a maioria anda. Presta atenção nisso. Ela anda por um caminho onde a maioria anda. Mas Deus não nos chamou como igreja para andar dessa forma. Deus não chamou você para andar olhando para homens. Preste atenção no que eu estou dizendo. Escute o que eu estou falando. Deus não chamou você para andar no fluxo da maioria. Não, não. Eu quero mostrar algo a você nessa noite. Lá em João capítulo 12, Jesus ali, ele faz uma oração breve. João capítulo 12, versículo 28. Ele diz o seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Versículo 29 diz: todavia a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado, dizia ter sido um trovão. Outros garantiam e falavam e pensavam: um anjo falou com ele. No versículo 30 diz: Jesus lhes esclareceu: essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. Perceba nessa passagem algo extraordinário. Perceba que essa passagem fala de três grupos de pessoas. O primeiro grupo que ela fala que é a multidão, dizendo que ela ouviu, mas ouviu um som de trovão. Ouviu um som de trovão, ouviu apenas um barulho, um trovão. Sabe, querida, é assim que a maioria no mundo tem andado, ouvindo um barulho, um som de trovão. Isso é a maioria. Não tem discernimento, não está escutando a Deus, não conhece a vontade de Deus, a voz de Deus. E quando você não ouve a voz de Deus, você segue qualquer voz. Você segue qualquer barulho. É isso que Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele diz que existe inúmeras vozes
no mundo. Ou seja, quando não se escuta a voz de Deus, certamente você vai ouvir outra voz. E seguir a maioria corre esse risco, porque a maioria não escuta a voz de Deus. A maioria não tem discernimento da voz de Deus, a maioria escuta um trovão. Mas existe um segundo grupo nesse texto, e diz o seguinte, que esse segundo grupo, eles pensaram, eles acreditaram que, olha, eu acho que um anjo falou com eles. Veja, ele sabia que algo espiritual estava acontecendo, mas não sabia o que era. Não tinha discernimento da fonte, não conhecia os detalhes. Ou seja, é um grupo que não consegue discernir a voz de Deus. Eles até acreditam que existe um mundo espiritual. Eles até acreditam que existe anjos, mas não conseguem discernir a origem da voz e nem entendem o que ela diz. Infelizmente, muitos dentro desse grupo podem estar ouvindo voz também do maligno, pensando ser a voz de Deus. É um grupo que, sabe, tem algo aí, escuta algo assim, mais uma voz, não consegue discernir a fonte, não consegue discernir a voz. Talvez é uma voz, talvez é um anjo, algum barulho, mas não entende o que se fala. Mas existe um terceiro grupo nesse texto. Existe um terceiro grupo. E esse grupo, Jesus diz, essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. Ou seja, ele ouviu a voz, ele discerniu que era Deus, ele sabia muito bem o que Deus falou, até que está registrado. Sabe, querido, é esta posição que Jesus quer a sua igreja. É essa posição que Deus quer levar a sua igreja, a ouvir a sua voz com clareza. Não é um trovão, não é tipo, eu acho que pode ser um anjo, não. É saber muito bem, Deus falou, e falou isso, 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 isso. É esta posição que Deus quer levar a sua igreja nesses dias, onde a voz é discernida, onde a voz é entendida, e essa é uma posição para os íntimos, para aqueles que estão mais perto. Por isso que o Senhor Jesus trará uma revelação maior, por isso que o Senhor Jesus vai quebrar algumas barreiras, porque Ele vai abrir o caminho dizendo, venha, vamos ser mais íntimos, vamos ter comunhão, vamos andar comigo, vamos ouvir a voz, sabe? Justamente, Ele quer trazer a sua presença para trazer uma consciência pura, limpa, cheia de ousadia, para aqueles que creem, para aqueles que escutam a sua voz. E essa deve ser a minha, deve ser a tua posição, essa deve ser a posição da igreja. Não uma posição junto com o fluxo da maioria. Não se anda junto com o fluxo da maioria. Normalmente a maioria é cega, é surda, ela anda na carne. Não. Lembra que a maioria pediu a morte de Jesus. Foi a maioria que pediu a morte de Jesus. Jesus quer a sua igreja ouvindo. Jesus quer a sua igreja discernindo a sua voz, a voz de Deus, andando no Espírito, trazendo a vontade de Deus para a terra, trazendo o reino de Deus na terra, vendo o que Deus está fazendo. Jesus, quando estava na terra, ele falava assim, eu faço o que eu vejo Deus fazer. Jesus quer a sua igreja da mesma forma. Jesus quer a sua igreja vendo o que Ele está fazendo, vendo os planos, ouvindo a sua voz, tendo as suas direções. E é isso que o Senhor Jesus quer a partir de 2023. Ele vai se revelar, Ele vai quebrar essa cegueira, Ele vai quebrar essa surdez e vai atrair a sua igreja para si, para ouvir e realizar a sua vontade nesses dias, cheio de ousadia, cheio de intrepidez. E quando se ouve a voz de Deus, os milagres são normais. Eles fazem parte dos planos de Deus. Eles fazem parte do plano de Deus. Os milagres são normais. Jesus quer ver a sua igreja no patamar que Ele a colocou. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós somos seres espirituais. Jesus quer colocar a sua igreja no lugar onde Ele quer levar a sua igreja, no lugar onde que Ele sempre desejou, onde Ele sempre almejou, junto com Ele, vivendo o normal para Ele. E o normal para Ele são ações divinas. Jesus quer ver a sua igreja vivendo o normal dele, e o normal dele é o sobrenatural para nós, e o normal dele é ações divinas, auxílio de anjos, apoio dos céus. Jesus quer justamente trazer essa revelação, atrair a sua igreja para si, para que a sua igreja, junto com os exércitos celestiais, junto com os anjos dos céus, possam realizar os seus planos nesses dias. Ninguém vai edificar os planos de Deus sem que o próprio Deus seja o seu
principal parceiro. Deus está chamando a sua igreja a crer, trazendo mais perto, dizendo à sua igreja, estamos juntos nisso. Eu tenho planos, eu tenho projetos, vamos executar juntos. Então, a partir deste novo ano, Deus está chamando a sua igreja para um alinhamento com Ele. Um alinhamento com Ele. E a igreja, entendendo esse chamado, e se entregando, e se rendendo a Ele nesse chamado, isso vai causar uma explosão de transformações de vida e milagres. Você pode crer nisso? Se prepare. Prepara-te para romper, prepara-te para os milagres, prepara-te para os milagres. Deus é um Deus de milagres. O normal para Deus são milagres para nós. Creia nisso. O natural para Deus é o sobrenatural para nós. E Deus está nos levando para vivermos o normal dele e não o nosso normal. Queridos, a grande maioria dos cristãos estão vivendo apenas a sua vida terrena. Estão vivendo só apenas de uma forma totalmente natural, totalmente humana, terrena. A maioria dos cristãos, eu estou dizendo. Eu estou dizendo a maioria dos cristãos. Eles estão vivendo dessa forma. Eles estão vivendo dessa forma. A grande maioria dos cristãos estão vivendo apenas a sua vida terrena. Mas conforme eu falei, nós somos 100% terreno e 100% espirituais. Então existe mais a ser vivido. Existe mais para você viver. Existe mais para você andar. Existe um caminho do sobrenatural para você andar. E isso é para todos. Não existe separação. Não é para aquele fulano, ciclano, beltrano. Não. É para todos os que creem. É para todos os que creem. Todos os nascidos de novo foram chamados para andar como ele andou. Lembra da palavra que diz, né, que esses sinais seguirão aqueles que creem. É para todos que creem. E o Senhor quer que a sua igreja ande dessa forma, porque é dessa forma que a igreja vai vencer. A igreja não vai vencer pelo natural, pelo terreno, vivendo uma mentalidade como o mundo tem. Não, a igreja precisa saber a sua posição, o seu lugar, e viver uma mentalidade celestial, uma mentalidade de poder, uma mentalidade sobrenatural. Creia, nós não fomos chamados para viver apenas de forma normal, terrena, não. Nós somos cidadãos de um reino sobrenatural, de um reino espiritual. E a Bíblia nos ensina a buscar, a pensar segundo esta posição e não nas coisas da terra. Colossenses fala sobre isso. A Bíblia nos chama, a Bíblia nos atrai, a Bíblia nos faz... Ei, vocês precisam pensar mais nas coisas aqui de cima e não daqui de baixo. E eu creio que 2023 começa uma estação onde que a igreja vai começar a pensar muito mais aqui, ela vai ser muito mais ousada, porque ela vai ter discernimento, ela vai ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor vai vir com revelações. O Senhor vai vir com revelações. Sabe o seguinte, meu irmão? Fazemos parte dos céus. Somos filhos de Deus. Deus habita em nós, anda conosco. Anjos estão ao nosso lado neste momento. Anjos estão ao nosso lado, exércitos de anjos estão a nosso favor. Existe um projeto espiritual acontecendo. Saiba que existe um projeto espiritual, uma ação espiritual acontecendo onde você está. E você não pode ficar alheio a isso. Está na hora da igreja ter os seus olhos abertos, está na hora da igreja ter os seus ouvidos abertos. Por quê? Porque existe uma guerra espiritual acontecendo, existe um projeto espiritual acontecendo, existem ações espirituais acontecendo, e nós não podemos ficar alheio, nós não podemos ficar como o mundo fica, achando que tudo é normal, achando que é assim. Não. Nós precisamos interagir com esse mundo espiritual. E trazer, através do mundo espiritual, a vontade de Deus para esse tempo. A nossa posição é de sermos parceiros na execução dos projetos de Deus, do seu reino. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer descortinar, o Senhor quer se revelar, o Senhor quer quebrar toda a cegueira e chamar a sua igreja como o real sentido do que nós estamos aqui na terra, para sermos parceiros, para sermos embaixadores, para sermos canais, para sermos... aquele que está agindo no nome de Jesus, no nome de Deus, como parceiros de Deus. Nós não realizaremos os planos de Deus se nós temos uma mentalidade terrena. Isso não vai. Se você tem uma mentalidade apenas terrena, uma mentalidade natural, você não vai conseguir realizar os planos de Deus.
Se nós andarmos no fluxo da maioria terrena, ou dos grupos que até acreditam no espiritual, mas não conseguem discernir sua voz, nós não vamos conseguir executar os planos, os projetos que Deus tem para esse tempo. Para esse tempo. Mas só vamos ser parceiros de Jesus em nosso dia se nós entendermos que assim como Ele é, nós também já somos hoje. Ou seja, nós somos um ser espiritual. Nós estamos assentados com Cristo. Essa revelação ela vai ser forte a partir de então, a partir dessa nova estação. A partir dessa nova estação. Então, o que Deus espera de nós é um corpo que deseja estar com Ele. Deus vai descortinar, Deus vai quebrar, Deus vai vir, como nós falamos ali em João 20:19, Ele vai entrar nessa clausura, Ele vai entrar nessa prisão, Ele vai entrar onde nós estamos, de repente, com medos totalmente apáticos, Ele vai entrar, Ele vai falar assim, ei, vamos andar juntos. Ele vai se revelar, Ele vai se revelar. Né? Ele vai nos chamar, vamos ser parceiro nisso. Ele espera de nós um corpo que deseja estar com Ele. Jesus veio justamente para nós termos comunhão, intimidade com Ele. Sabe, Ele vai despertar em nós o desejo cada vez maior de ter os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos para ouvi-lo, para vê-lo, para entender o mundo espiritual e trazer a vontade de Deus nos nossos dias. Nos nossos dias. Um povo que deseja entrar no reino, conhecer os mistérios do reino, trazer o poder do reino, a influência do reino para a terra. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Porque o que vai mudar, o que vai realmente trazer uma transformação, seja onde for, seja em qual nível for, seja em qual lugar for, é dos céus para a terra. Você não vai ver sua família sendo transformada se você está pensando só de uma forma natural. Você não vai ver seus filhos sendo transformados se você está pensando só de uma forma natural. Você não vai ver a sua escola sendo transformada se você está pensando só de uma forma natural. Você não vai ver a sua cidade sendo transformada se você está pensando só de uma forma natural. Você não vai ver a sua nação sendo transformada se você está pensando só de uma forma natural, querendo agir simplesmente no natural, pensando naquilo que é terreno. Não. E é isso que o Senhor Jesus vai começar a partir de 2023. Ele vai romper, trazendo uma revelação, e vai nos chamar a andar com Ele, e vai nos chamar a ter os olhos para Ele, vai nos chamar a ter os ouvidos abertos, vai nos chamar para termos essa comunhão, essa intimidade, de forma que nós vamos avançar, sabendo que nós somos um com Ele, sabendo que nós estamos trazendo o céu sobre a face da terra. Você pode crer nisso? Deus está chamando a sua igreja a ser cristãos. Deus está chamando a sua igreja a ser cristãos. Mas, Roberto, eu sou um cristão. Pois é, Jesus Cristo com 12 anos já dizia, me convém tratar dos negócios do meu Pai. Ser cristão é entender que existem negócios do nosso Pai. E Ele conta conosco para executar. Ser cristão é ter o mesmo comportamento de Cristo. Um comportamento onde Ele abriu mão, onde Ele cedeu, onde Ele se entregou. Um comportamento onde Ele ouvia a voz do Senhor, Ele via o que o Senhor fazer, Ele via Deus fazer e realizava as mesmas obras. Deus está chamando a sua igreja para andar desta forma. A partir de 2023, nós vamos ver esse romper. Creia nisso. Né? Creia nisso. Os negócios do Pai não são normais. Se nós pensarmos nos negócios do Pai, Jesus falava, eu estou cuidando dos negócios do Pai. Os negócios do Pai não são normais. Os projetos do Pai não é normal. São projetos mais elevados. São projetos grandiosos. São negócios que normalmente só se faz gerando transformações e milagres. Sobrenatural. E é esta vida que Deus quer nos despertar para 2023. Ele quer trazer um despertamento, um avivamento pela sua presença. E isso vai trazer um canal de transformação e milagres. Portanto, eu vim nesta noite para te dizer, prepara-te para romper. Prepara-te para romper, prepara-te para adentrar nesse novo tempo, prepara-te, tenha, sabe, um coração aberto para o novo, tenha um coração aberto para as coisas do reino, as coisas espirituais, tenha um coração aberto para as coisas sobrenaturais, abra tua mente. Saiba que você não é deste mundo. Uau!
Você não é deste mundo. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. O Senhor pagou um preço muito caro para te levar e colocar sentado lá. Ele pagou um preço muito caro para te pôr nesta posição, não para você continuar vivendo de uma forma normal, não para você continuar pensando nas coisas da terra, não para você continuar vivendo de forma tão racional. Não. Ele te colocou assentado aqui para que você viva na terra como um ser espiritual, como um ser de milagres, como um ser de poder, trazendo o céu sobre a terra. E é essa posição que o Senhor vai disparar em 2023. Você pode crer nisso? Então prepara-te para romper. Prepara-te para romper. Você pode dizer, mas Alberto, me diz uma coisa, o que eu faço para romper? Existe alguma coisa que eu possa fazer para romper? Existe alguma coisa que eu possa me preparar nesse tempo? Existem várias coisas que a gente pode fazer. E é interessante, toda vez que você olha na Bíblia, quando Deus fala para o povo, olha, amanhã vai acontecer isso, como aconteceu quando ele fala ali para Moisés, lá, ó, eu quero falar com o povo, prepara o povo para daqui 3 dias que eu quero aparecer no Monte Sinai e quero conversar com o povo. Ele sempre manda se preparar. Se preparar, de repente, com a santificação, se preparar de uma forma a estar mais concentrado naquilo que o Senhor quer fazer. Quando ele fala para Josué, diz para o povo, olha, amanhã nós vamos entrar na terra. Josué sai ali e fala para o povo, olha, se prepare, se santifique, se prepare. Então tem várias formas desse preparo, mas Deus colocou algo no meu coração nesses dias, como uma preparação para isso que nós vamos estar entrando. E se você crê no que eu estou te falando, se você crê no 2023, um início de transformações de milagre, onde que o Senhor quer levar a sua igreja a uma posição maravilhosa, eu creio que vale a pena se preparar. E o que Deus colocou no meu coração é que já no início de 2023, Ele nos desafiou a 10 dias de jejum. 10 dias de jejum. 10 dias de jejum. Entrar com esse preparo. Eu quero desafiar você a se preparar fazendo um jejum nesse início de 2023. Para aqueles que pertencem à igreja, a Wood Church, eles estão cientes desse nosso desafio. O desafio é do dia 3 de janeiro até o dia 12 de janeiro, 10 dias, nós temos um tempo de jejum. Se preparando para esse novo tempo, se preparando para essa estação. Se preparando para essa estação. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é jejuar com o objetivo de emagrecer. Não é jejuar com o objetivo de lei, de barganha, vou jejuar para ganhar isso. Não, não é isso. Não é jejuar com um sentimento de, tipo assim, de sofrimento, eu vou fazer isso, porque, sabe, eu vou ter esse tempo de sofrimento, vou abster disso, daquilo. Não é isso também não. Esse tempo de preparo, esse tempo de jejum, que Deus está nos chamando, 10 dias de jejum, é um tempo de nós intensificarmos o nosso tempo com Ele. São 10 dias onde nós vamos ter como objetivo estar mais tempo com Ele. Estar mais tempo com Ele. Nos abrirmos mais, estarmos mais concentrados com Ele, estarmos mais dedicados a ouvir a Deus. Dedicado a ouvir a Deus. Buscarmos aproveitar o tempo que cada um escolher para o seu jejum, buscar aproveitar nesse tempo a passar o máximo possível aberto a Ele. Orando, lendo a sua palavra, meditando sobre a sua palavra, louvando, se rendendo, procurando ouvir, procurando pensar nas coisas de cima. Jejum não é barganha. Toma lá e dá cá. Não. Jejum também não é sofrimento. E jejum não é regime. Jejum é um tempo de uma maior intensidade na comunhão, na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, junto com o Espírito Santo. Um maior tempo, onde você abre mão daquilo que você vai estar tendo como eu não vou praticar isso nesse tempo, você abre mão daquilo, mas o tempo daquilo lá,
você vai imergir em Deus. Você vai colocar sua fome em Deus. É um tempo onde não nos sentamos na mesa da carne, mas na mesa do Espírito. Isso é jejum. Isso é jejum. E nos deliciamos com todo o banquete, com toda a comunhão na sua presença. Jejum é isso. É uma das armas mais poderosas para que nós possamos nos abrir para o que o Senhor quer fazer. É o jejum. Não como barganha, como muitas vezes falam, não, vou fazer um jejum para ver se eu ganho aquilo. Não. É um tempo onde, conforme eu coloquei aqui, onde não nos sentamos na mesa da carne, mas na mesa do Espírito. É um tempo onde você exclui, naquele determinado horário que você vai fazer jejum, as coisas que de repente você estaria fazendo, você exclui aquilo, e ao invés de estar fazendo aquilo, você está se dedicando mais a Deus, você está prostrado mais a Deus, você está num tempo de adoração a Deus, num tempo de palavra com Deus, num tempo de oração com Deus. Sabe, uma das armas do inimigo nesse tempo, nesses dias de hoje, tem sido de preencher todo o tempo das pessoas com muitas coisas, muitas tarefas, muito trabalho, intensificar tudo isso. Justamente para quê? Para não deixar o povo ter um tempo com Deus. Então, nesse começo de ano, eu quero que você faça ao contrário, eu quero que você bata o pé e fale assim, olha, não, de tal hora a tal hora, ou então, nesses 10 dias, eu vou tirar isso, vou tirar, sei lá, o almoço, vou tirar o jantar, vou tirar os dois, vou ficar 6 horas, vou ficar 12 horas, vou ficar 24 horas, e vou me dedicar mais. Não sei, cada um sabe o seu nível, cada um sabe como é que você pode fazer, né? Mas o que eu quero desafiar você é entrar num tempo de intensidade com Deus, abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu quero mais a Ti. Senhor, nós cremos que existe algo que precisa romper, nós cremos que o Senhor vai romper, nós cremos que o Senhor está nos conduzindo a vivenciar algo extraordinário, e eu quero participar disso, eu quero ser transformado, eu quero ser também um canal de transformação, e eu quero estar contigo nesse período. É um jejum de 10 dias que eu estou te pedindo, que eu estou te colocando. Um desafio. Né? Porque o inimigo, cada vez mais, ele está preenchendo o tempo das pessoas, as pessoas não têm mais tempo para ouvir, para estar junto com Deus. Quando não é o celular, quando é a televisão, é um Facebook, é um Instagram, é um YouTube, é um Netflix, são as novelas, os trabalhos na empresa, os trabalhos fora de hora, o trabalho excessivo, um ativismo na igreja, enfim, tantas coisas que está tirando a comunhão. E se você não escuta Deus, você anda com a maioria, e a maioria é surda. A maioria é cega. E de repente você vai andar em caminhos que até hoje não te levaram a lugar nenhum e não vai te levar. Você não vai ver as transformações. Mas o Senhor está justamente em 2023 quebrando, Ele vai trazer uma revelação tão forte dEle, Ele vai trazer uma revelação da presença dEle, Ele vai vir de forma poderosa, quebrar e nos atrair para nós termos ouvidos para Ele, para nós termos olhos para Ele, para nós termos o coração para Ele. E nesse tempo, para nós adentrarmos nisso, nós estamos sendo desafiados a fazer um jejum de 10 dias. Onde dentro desse jejum de 10 dias, você vai intensificar o seu tempo para com Deus. Eu não sei qual tem sido o teu tempo para com Deus, mas saiba, existe algumas coisas assim, muito poderosas nesse tempo. Aprenda isso. Roberto, mas eu não sei muito bem o que eu faço, em 5 minutos eu oro e acaba a minha oração. Você não precisa, de repente, ficar lá 10 horas lá orando lá e achando oração, orando até pelo rato da casa. Não. Fica quieto. De repente fica em silêncio. Senhor, eu estou aqui, porque eu creio que o Senhor também está aqui. E o meu desejo, o desejo do meu coração é te ouvir. E eu quero, Pai, ficar aqui na tua presença. Saiba, Senhor, que eu estou disposto a te ouvir e te obedecer, a ser transformado por ti. Fala comigo. Fica quietinho. Se você fala em línguas, fala o maior tempo de línguas que você pode. Coloca um louvor. Levanta, adora a Deus. Muitas vezes eu estou na minha sala da minha casa, estou lá adorando a Deus de mãos levantadas. Outra vez eu estou prostrado no chão.
Outra vez eu estou quietinho. Outra vez estou orando. Sabe? Procura ter um tempo com Ele. Esquece os aplicativos, esquece o celular, esquece os computadores, esquece... fala para as pessoas, olha, de tal hora, não mais. Mas se prepare. Deus quer levar você a romper. Jesus vai romper em 2023. Creia nisso. Creia nisso. Né? E se você deseja viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa parar mais na sua presença. Você precisa investir mais na intimidade, na comunhão. Você precisa adentrar onde você nunca adentrou em Deus. Você precisa pedir para Ele, Senhor, eu quero adentrar onde eu nunca adentrei. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo. Entenda uma coisa, Deus quer falar com você diretamente, isso é muito importante. Deus quer falar com você diretamente, escute o que eu estou dizendo. Eu estou sendo boca de Deus na sua vida hoje. Deus quer falar diretamente com você. Ou seja, investe esse tempo com Ele. Você tem ouvido muito mais homens, você tem ouvido muito mais pessoas, você tem ouvido muito mais tudo, televisão, ainda que seja homens de Deus, ainda que seja cultos e tudo mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a revelação deles vai até um ponto na sua vida, mas você precisa da sua revelação. Você precisa ter a sua experiência. Você precisa ter a sua revelação de quem é Deus, do que Deus está falando, como é que Ele está agindo. Você precisa você. Sabe, um dos maiores desejos do meu coração é que realmente Deus vai acontecer, Deus vai explodir de forma onde que nós vamos estar. E nós vamos ser canais para promover o encontro, onde encontro das pessoas para com Deus. Sabe, tipo assim, apresentando a Deus. Porque cada um precisa conhecer a Deus. Esses discípulos estavam dentro de um lugar, lá quando eu li lá em João 20, 19, estavam com medo, estavam dentro de um lugar fechado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, as mulheres já tinham tido a revelação que Jesus ressuscitara. Elas foram lá e viram o túmulo vazio. Mas a revelação delas não atingiu tanto o coração deles. Cada um precisa. Cada um precisa. Os discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles mesmos falam, olha, eu já sei que ele apareceu, o Senhor Jesus apareceu para as mulheres, também apareceu para alguns, apareceu para outros, não sei o quê, mas porque eles estavam tristes, porque eles não tiveram a revelação. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer revelar a você. Deus quer trazer uma revelação a você. Você que se diz cristão, você precisa conhecer o teu Cristo. Você que se diz filho de Deus, você precisa conhecer o seu Deus. O seu pai, investe tempo. Investe tempo. Eu vejo que é um tempo, esses 10 dias vai romper algumas coisas na tua vida. Esses 10 dias, estou te desafiando a fazer isso. 10 dias, onde o Senhor quer falar diretamente com você, onde o Senhor quer se revelar a você diretamente, onde o Senhor quer ensinar você. A própria palavra diz que a unção ensinará você. A própria palavra diz que ninguém ensinará um ao outro, mas que Deus nos ensinaria. Investe tempo com Ele. Ele quer te dar uma revelação particular, exclusiva. Sabe, quando você se dedica a um tempo, de repente, sozinho, com Deus, você está declarando a importância que Ele tem para a tua vida. Quando você desliga uma televisão, quando você afasta um celular, quando você se isola, você está dizendo, Senhor, Tu és mais importante que tudo isso. Tu és mais importante do que tudo isso. Creia, o Senhor quer falar com você, o Senhor quer trazer uma revelação exclusiva a você. Deus quer fazer isso. Você precisa das suas revelações. Você precisa ter as suas experiências, isso vai mudar a sua vida, isso vai transformar quem você é, isso vai fortalecer você na caminhada. As minhas revelações para a sua vida precisam incentivar você a ter as tuas. As minhas revelações, as revelações que Deus tem colocado no meu coração, que muitas vezes eu compartilho, isso é para incentivar, isso é para te dar um norte, mas você precisa das suas. Sabe, você precisa das suas. Jesus Cristo veio justamente para que nós tenhamos esse acesso direto a Deus, acesso direto a Ele, sem intermediário.
E eu creio nesse tempo que Deus está querendo quebrar justamente isso. Deus está querendo chamar a sua noiva para estar mais junto com Ele. Sabe, a igreja tem olhado muito para homens, a igreja tem vivido muito na revelação de outros. Isso é perigoso. Isso é perigoso, porque todo mundo, quando um cego guia um outro cego, todo mundo vai para o caminho errado. Então é importante, é aquilo que eu te falei, a maioria, o fluxo da maioria, esse negócio de falar que a maioria é a voz de Deus, é mentira. É mentira. Tome cuidado. A maioria crucificou Jesus. E não estavam fazendo a voz de Deus, não. Sabe, nós precisamos ajustar isso, e eu creio que Deus está querendo ajustar esse tipo de coisa. Eu creio que é isso que Deus quer trazer nesses dias. Deus quer se revelar a você. Deus quer falar com você, face a face com você. Deseje, tenha fome por isso. Por esse motivo eu quero desafiá-lo a começar o ano com um jejum de 10 dias. Esta será uma preparação para o que Deus fará na sua vida. E através da sua vida. Queridos, através da sua vida. A tua cura curará outros. A tua transformação transformará outros. O teu testemunho vai edificar outros. Então, nós precisamos vivenciar, nós precisamos viver a palavra de Deus para que outros possam ser tocados pelo mesmo desejo. E é isso que eu quero te incentivar. Você sabia que muitos avivamentos na história começaram com jejum? Pessoas, grupos, vamos jejuar, vamos buscar a Deus, vamos buscar a face de Deus, vamos declarar a nossa fome em jejum. E ao fazer esse jejum, nesse momento desse jejum, nesse momento de busca desesperada, nesse momento de entrega, foi onde rompeu muitas coisas. Foi onde romperam grandes avivamentos. Sabe, você sabia que de fome por estar na mesa com Ele, se deliciando das revelações do céu, realmente o céu se abriu? É onde o céu se abre. O céu, ele se abre na medida da nossa fome, do nosso desejo, da nossa fé, que nós cremos. Aquilo que você crê que é possível, aquilo se torna possível. Aquilo que o homem pensa, assim é. Está escrito, Provérbios. Eu creio, queridos, que Deus irá nos surpreender, nos trará uma revelação de si mesmo, de forma poderosa, e essa revelação vai quebrar o que estamos vivendo hoje, as prisões que estamos vivendo hoje como igreja, e vai abrir, de repente, e nós vamos correr para Ele, e a hora do nosso correr nós seremos transformados, haverá milagres, e isso vai impactar os nossos dias. Vamos viver na posição a qual Ele sempre nos colocou, a qual nós já estamos. Nós vamos viver segundo aquele que está em nós verdadeiramente. Então prepara-te. Prepara-te. Creia. 2023, escreva isso. Começa uma estação poderosa, extraordinária, um romper, uma explosão de transformações de vida e milagres. Por que, Alberto? Porque aprove ao Senhor. Aprove ao Senhor trazer uma revelação de si próprio, quebrando, tirando a venda dos olhos, tirando tampões do ouvido, atraindo a sua noiva para si de novo, de forma que a sua noiva vai começar a provar do seu noivo e vai viver coisas extraordinárias. Tome posse disso. É uma palavra profética para os nossos dias, é uma palavra profética para o que virá. E eu quero desafiá-lo a ouvir isso. E eu quero desafiá-lo a começar esse 2023 com o jejum. Dia 1º é o domingo. Você está junto com a sua família, curte a sua família. Na segunda-feira ainda tem alguma coisa? Curte com a sua família. Mas a partir da terça-feira, do dia 3 até o dia 12, 10 dias, comece um jejum. Comece uma separação. Declare ao Senhor, Senhor, eu quero fazer esse jejum. Eu não consigo fazer de repente o dia todo, eu não consigo fazer os 10 dias sem comer, eu não consigo fazer, eu consigo fazer isso e isso e isso. Senhor, eu quero abrir mão desse espaço de tempo, eu quero abrir mão do meu café da manhã, de repente, Senhor, eu vou só comer na hora do almoço, Senhor, eu não vou comer no almoço, só vou comer depois das 6 horas da tarde. Enfim, você sabe o quanto você realmente consegue fazer, talvez você nunca fez um jejum, você consegue fazer, estipula um tempo, estipula um momento, e vamos lá.
Mas não me faça jejum, daquele jejum assim, não, que tipo assim, vou tirar os docinhos. Não, isso não é jejum. Vou parar de tomar Coca-Cola. Não, para com isso. Né? Não, isso aí você está simplesmente está treinando o seu espírito. Vamos lá, tirar alguma coisa que você gosta. Mas eu quero te incentivar a ter um tempo maior, uma intensidade maior, dedicar um tempo maior para Deus. Se assentar. Quanto tempo faz que você não faz isso? Quanto tempo faz que você não fica aí 1 hora, 2 horas, 3 horas, sei lá, sentadinho num lugar, conversando com Deus, louvando, lendo, adorando, orando, enfim, dedicado, concentrado. Entenda o seguinte, Deus está nos levando para um tempo, uma estação do sobrenatural. Se prepare. Conforme eu falei, muitos avivamentos, inclusive da Rua Azusa, muitos avivamentos começaram a partir de um jejum, de uma intensa busca, de uma intensa oração. Não é uma barganha, mas é alguém que está ali dizendo, Senhor, eu creio, que minha mente, o meu corpo seja transformado, sabe, eu quero viver para Ti. Eu desafio você a fazer isso, amém? Eu quero orar com você e eu quero ter um momento de oferta. Pai, obrigado, Senhor, por esse meu irmão, obrigado, Senhor, por essa minha irmã, por todos aqueles que estão nos ouvindo nesse ano tão intenso que nós tivemos. Deus, muito obrigado. Senhor, agora, Senhor, crendo naquilo que o Senhor colocou no nosso coração para 2023, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, Senhor, de forma que eles não só creiam, mas eles sejam ativos, participem, que eles desejem, Senhor, viver tudo isso que o Senhor quer trazer para nós nesses dias. Que haja fome em seus corações, que haja sede, que haja um desejo santo e que, Pai, eles tenham, Senhor, meu Pai, sintam-se impulsionados também ao jejum. Que realmente, meu Pai, eles possam viver o 2023 de forma sobrenatural. Surpreenda cada um. Eu quero liberar uma palavra dizendo que o Senhor há de surpreender cada um. Porque a Tua palavra diz que muito mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor faz. Surpreenda cada um. Surpreenda cada um. Senhor, eu não sei as necessidades, mas eu quero dizer que muito mais do que eles estão pensando vai abundar a Tua presença, vai abundar aquilo que o Senhor tem. Eu declaro isso na vida deles, Pai. Eu declaro, meu Pai querido, um antes e um depois. Senhor, eles vão olhar para trás e falar assim, eu nunca pensei que poderia ser tão transformado, toda a minha casa, eu nunca, sabe, eu estou vivendo algo extraordinário, sobrenatural. Que eles possam testemunhar, que possamos ouvir testemunho do norte, do sul, do leste e do oeste. Senhor, eu creio nisso, e eu declaro isso na vida de cada um que está nos ouvindo.